depois de ter falado sobre o culto, e nós fizemos uma distinção entre reuniões da igreja para fazer várias coisas, como, infelizmente, em alguns lugares eles têm culto de administração. Isso dói quando eu ouço isso. Porque um culto é um encontro entre Deus do povo e o povo com seu Deus. E em outros momentos, a igreja pode se reunir, pode fazer muitas coisas, pode ter um churrasco, pode cantar a noite inteira, pode até fazer um teatro, muita coisa. Mas no culto solene, estamos nos encontrando com Deus. Aí, o caráter é bem diferente. Infelizmente, por não entender isto, a igreja moderna é uma bagunça no seu culto. Porque não faz a distinção. Todas as reuniões são iguais. Na segunda lição, ou na segunda aula, nós falamos sobre quem deve participar do culto. E nós olhamos o culto pactual no Antigo Testamento e nós vimos que tem a participação de todo o povo da aliança, o Kahal Yahvé, a congregação do Senhor. Também o culto pactual no Novo Testamento, nós vimos a mesma coisa, que é o povo inteiro, que no Novo Testamento as crianças não deixam de fazer parte da congregação do Senhor. Infelizmente, na igreja moderna, na igreja evangélica dos nossos dias, as crianças são colocadas fora da igreja. Não são consideradas membros da igreja, membros do povo de Deus, mas os evangélicos criaram, já que os católicos romanos criaram limbo, o limbus infantum, então também os evangélicos criaram um limbo para seus filhos. Pelo menos em termos de membresia, porque tem muitos outros problemas teológicos quanto ao status salvífico de crianças no meio evangélico. Mas nós estudamos a Bíblia juntos, nós vimos as conexões entre Antigo e Novo Testamento, e nós vimos que, como Jesus disse, deixe as crianças virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ele estava falando para mães que eram membros do povo da aliança. É importante, ele estava em Judeia naquele momento. Ele não estava falando para filisteus e moabitas e gregos. Ele estava falando a membros da aliança, dizendo essas crianças são do reino, porque pertencem ao povo. Nós falamos sobre objeções à participação das crianças, e mais uma vez, se você perdeu esta aula, você não vai entender muita coisa agora. Mas a aula entrou em detalhes sobre o status das crianças no corpo de Cristo na igreja. E nós tratamos, depois de tratar algumas objeções, nós tratamos do perigo da não participação das crianças. Quem aqui tem filhos? Okay. Quem aqui gostaria que seus filhos fossem para o céu? Eu espero que todo mundo levantou a mão 2 vezes, né? O perigo de não participação das crianças, nós estudamos juntos, é um perigo para suas almas. E para vocês que não estavam aqui, quem não estava naquela aula? Ok. Então, para vocês que não estavam aqui, ali, ou aqui, naquela vez, nós fomos para a primeira carta de Pedro, onde ele fala que vós fosseis regenerados pela palavra, esta palavra que vos foi evangelizada, a palavra pregada, que o poder de Deus para a salvação, atingiu os corações, o Espírito Santo usou esta palavra para converter essas pessoas e dar novos corações. E é isso que nossos filhos precisam. Muitas pessoas que olham a prática reformada de João Calvino, de João Knox e os outros reformadores, Lutero, e vendo que estes homens batizavam seus filhos também, acham, rapaz, esses homens fizeram uma meia reforma, mas ficavam com aquela coisa de Roma, de batizar filhos. O que é isso? É coisa católica. Porque eles pensam que só tem um jeito de batizar filhos, isso é o jeito de Roma. Onde você joga água e diz, tá bom, tá tudo certo, tá tudo perdoado, pode fazer o que quiser, pode viver como quiser, mas você vai para o céu. Talvez passe um pouco de tempo no purgatório, mas não se preocupe, você chega no céu. Então, não precisa de fé, não precisa de arrependimento, não precisa de lutar contra o pecado, de buscar Cristo, nada. Joga água, está salvo. E com certeza isso é uma doutrina
diabólica, é contra a palavra de Deus. Mas isso não é a única forma de se entender o sacramento para as crianças. E como no Antigo Testamento as crianças receberam a circuncisão, que Paulo diz em Romanos 4, é um selo da justiça que vem pela fé. Batismo também é um selo da justiça que vem pela fé. E mesmo Paulo chamando circuncisão de um selo da justiça que vem pela fé. Mesmo assim, ele entende muito bem que as crianças também deviam receber esse sinal da justiça que vem pela fé. Infantes também recebiam no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, a igreja, na Reforma, não jogou isso fora. Isso foi mais tarde. Uma pequena parte da igreja jogou fora o batismo infantil. Aí chegou aos nossos dias, quando quase toda a igreja jogou fora. Mas não foi geral na Reforma. Mas, mesmo continuando com a prática de colocar o sinal e o selo de membresia na igreja nas crianças, a igreja nunca ensinava que assim está tudo bem com criança e pode deixar à vontade porque vai chegar no céu de qualquer forma. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O grande sínodo de Dort desenvolveu e redigiu, ou fez uma revisão na forma de batismo das igrejas reformadas continentais. E nas igrejas escocesas também teve uma forma bem parecida que João Knox usava. E nesta forma de batismo, as primeiras linhas dizem o seguinte, que nossos filhos são concebidos e nascidos em pecado. E são passivos de todo tipo de mal até entrarem na própria condenação eterna. E eles só podem ser salvos e fugir desta condenação eterna e entrar no reino do céu se eles forem regenerados. Então, quando, por exemplo, igrejas reformadas batizam crianças, isso é anunciado. Essa criança que está sendo batizada é pecador, merece inferno por natureza, como pessoa caída, e só pode ser salvo do juízo eterno e quando é regenerado pelo Espírito Santo. Então, não é uma coisa automática. Agora, como uma criança pode ser regenerada? Como? Se nós entendemos que nossas crianças são pecadoras, e que nossas crianças precisam de regeneração, aí a pergunta importantíssima se torna: como o meu filho vai ser regenerado? Deixe-me abrir parênteses aqui. Muitas pessoas, muitos pais, estão vivendo uma paz, uma falsa segurança. Uma segurança muito falsa. Por quê? Porque muitos crentes em nossos dias engoliram a invenção humana que diz que crianças são inocentes. Eu não sei de onde isso vem, que não vem da Bíblia, eu sei que não vem da Bíblia, mas vem de outro lugar. De fato, eu sei onde vem. Vem de um herege que se chama Pelágio, uns 1500 anos atrás, já um pouco mais. Pelágio, monge católico romano, que ensinava que as crianças nascem inocentes e aprendam a pecar, vendo os pais. Bom, nós que somos pais, nós sabemos que, infelizmente, nossos filhos aprendem muita coisa errada com a gente. Mas a natureza pecaminosa em si, a Bíblia não diz que isso é uma imitação. Muito pelo contrário. A Bíblia diz em muitos lugares que a criança nasce com esta natureza pecaminosa. Davi falou o quê? Eu fui concebido em iniquidade, em pecado, e em iniquidade minha mãe me deu a luz. Eu não sei em português, mas vocês conhecem o verso em português. Obrigado. Isso é o problema quando você trabalha com outra língua. Mas vocês conhecem muito bem Salmo 51. Pelágio disse, não.
O Espírito Santo falou isso, mas eu não concordo com o Espírito Santo nesse ponto. Pelágio disse, as crianças nascem boas, inocentes. Vale ressaltar que Pelágio, sendo monge, não tinha filhos. Talvez isso ajudou para ele entender erradamente sobre a natureza de criança. Porque quando você teve vários bebezinhos, você sabe que bem cedo aquela natureza caída se manifesta. Ou mais tarde ou mais cedo, mas se manifesta mesmo. Porque a criança está muito voltada em si. Quer isso, quer aquilo, fica bravo quando não consegue aquilo que quer. Isso é egoísmo, que é pecado. É o contrário do amor, que é aceitar, é dar e ficar contente. Então, já desde criança, nossos filhos mostram que são seres humanos caídos. Bom, então, quando nós entendemos biblicamente a depravação total, que todos nós e os nossos filhos, por natureza, somos pecadores, caídos, por natureza, filhos da ira, por natureza, mortos em nossos delitos e pecados, então nós entendemos como é importante e necessário a regeneração, não somente nossa, que nós que somos crentes já sabemos da nossa regeneração e damos glória a Deus por isso, mas também a regeneração dos nossos filhos, que eles precisam também de novos corações. Não é uma coisa que meu filho é inocente, um pequeno inocente, e um dia ele vai escolher de seguir a Jesus. Não, é meu filho, está debaixo de Deus por natureza. E por natureza ele odeia a Deus e odeia o seu próximo. E ele precisa de um novo coração. E de onde ele vai alcançar? Onde ele vai alcançar este novo coração? A Bíblia diz que é pela pregação da palavra que o Espírito Santo regenera corações. Então eu vou repetir por causa de algumas pessoas que não estiveram aqui naquela época, naquela aula, eu usei um exemplo, uma ilustração, que imagine todos nós estamos morrendo de uma doença terrível e nós e os nossos filhos estamos morrendo todo canto, pessoas estão caindo nas ruas e de repente o governo federal manda um caminhão cheio de remédios, pílulas, que você pode tomar e você vai ficar bom. Só um. E você vai viver. E o prefeito recebe e tal, faz aquela coisa de político, de chamar atenção e imprensa e tal, ele vai distribuir os remédios. Aí faz aquela coisa, aquela solenidade, e no momento quando vai distribuir este remédio, que faz a diferença entre a vida e a morte, o prefeito diz, um momento aqui, todo mundo mande seus filhos abaixo de 12 anos para fora da sala. E você vai fazer o quê com sua filhinha de 6 anos? Mandar para a morte? Dizer, não, este remédio não é para você, não. Vai para outra sala onde eles estão com fantoche, imitando e fingindo de dar esse remédio. Mas onde tem um remédio real, não é para você, minha filha. Vai para o inferno. Onde tem pregação da palavra de Cristo, e os pais mandam seus filhos fora deste culto, os pais estão dizendo isto. Vá para o inferno. Sabe por que muitos pais não têm problema em mandar seus filhos fora do culto? Porque não tem pregação. Não tem palavra de Cristo. Então não faz diferença nenhuma. Porque os filhos estão com fantoche e os adultos estão com palhaço. Não faz diferença nenhuma. Bom, onde tem pregação de Cristo, é questão de vida ou morte, nossos filhos ouvir a voz de Deus. Eu posso falar muito mais sobre isso, mas isso é só uma revisão. Vamos em frente. Sugestões práticas para os pais. Nós falamos sobre, na reforma, a redescoberta de uma espiritualidade bíblica e reformada. E é realmente uma espiritualidade que, desde se acordar até dormir, enche o dia com leituras bíblicas, com culto doméstico. Famílias reformadas normalmente passam, no mínimo,
4 vezes por dia abrindo a palavra com seus filhos. Isso desde a reforma. Isso é no mínimo. Isso é quando você fala com uma família que foi criada nessa tradição que vem de Calvino, eles vão pensar, rapaz, é pouca coisa, a gente deveria fazer mais. É mesmo. E nós ficamos satisfeitos muitas vezes quando, de vez em quando, estamos abrindo a Bíblia. Ou, eu falei com um filho de evangélicos que ficou quase chorando uma vez quando ele me disse: meus pais nunca me ensinaram nada sobre o Evangelho. Me levaram para a igreja e só, mas nunca pararam para orar comigo e me ensinar na palavra de Deus. Tá bom, então nós tratamos até hoje, nessas primeiras 2 aulas, nós tratamos sobre o caráter do culto, que é um momento especial e santo e sagrado entre Deus e o seu povo, e que é Deus com o seu povo inteiro que estão se reunindo. E agora nós vamos continuar com a aula de hoje, liturgia pactual. E a primeira coisa que nós devemos parar para nos perguntar é sobre aquela palavra liturgia, porque é o que entra em sua mente quando eu digo a palavra liturgia. Qual é a primeira coisa que entra em sua mente? Liturgia. Você pensa em quê? Boletim? Ok. Que mais? Formalismo. Que mais? A forma. Alguém, quando ouve a palavra liturgia, alguém pensa em coisa assim, o formalismo tipo o católico romano, o ritual. Vocês pensam sobre isso? Isso entra na cabeça, eu acho. Quando se trata de liturgia, tem 2 extremos. De um lado tem pompa e circunstância. Roma, com sua liturgia alta. Eu não sei, em inglês a gente chama isso de high liturgy, não sei em português. Mas aquela liturgia tão formal, que todas as coisas são organizadas e tal, e alguém vai entrando, fazendo a procissão para dentro da igreja, tem as roupas e tal, e tem muito formalismo. E do outro extremo nós temos a bagunça e confusão, o caos das igrejas evangélicas, onde, quando eu às vezes estou voltando do culto domingo à noite, eu passo vários prédios onde eles estão realizando cultos. Eu vejo alguém lá fora vendendo pipoca, eu vejo pessoas entrando e saindo, eu vejo pessoas subindo e descendo, pessoas falando das suas experiências, pessoas apresentando teatro, coral, música. E eu já ouvi de uma igreja onde até fizeram com gelo seco e com a música e tal, e de repente um trono de madeira pintado com ouro falso, e um homem vestido como o Jesus da escola dominical, com uma coroa falsa, que não vale nada, de papelão talvez, lá, aí todo mundo, Jesus. É bom. Qualquer coisa vale nos cultos de hoje. Não tem muita ordem, depende só daquilo que entra na cabeça da pessoa. Bom, esses são os 2 extremos, mas nós devemos tomar cuidado de não deixar todas essas palavras boas, não abrir mão das palavras boas. Eu tenho, realmente isso é um problema, algo que me deixa muito triste, quando nós abrimos mão das palavras boas. A palavra católica, por exemplo, que eu tenho falado muitas vezes aqui, a palavra católica não pertence ao Papa. A palavra católica é uma palavra grega que significa de todos os lugares e de todas as épocas. Me diga, quantas igrejas tem que são de todos os lugares e de todas as épocas? Quantas? Só uma, a Igreja de Cristo. A Igreja de Roma não é católica. É uma contradição em termos. Igreja Católica Romana. Igreja Universal de Roma? Como é possível isso? Porque Roma não é universal, é um lugar, é um momento. Teve um início. Não existe desde o início do mundo. E não tem garantia que vai existir até o fim do mundo.
Então, católica romana é como dizer água seca, fogo frio, é uma contradição. Quem é católica é a Igreja de Cristo. Ela, somente ela, é de todos os tempos e de todos os lugares. E só para deixar alguns de vocês um pouco mais confusos do que já estão comigo, a Igreja existe desde o início do mundo. Não iniciou-se no dia de Pentecostes. Porque a Igreja é todos aqueles que são salvos em Cristo, que são unidos com Cristo. Só tem um jeito de ser salvo, é em Cristo. E Adão e Eva precisavam de ser salvos em Cristo. E por isso, todo crente do Antigo Testamento foi salvo em Cristo, esperando o Cristo e vendo as sombras e os tipos que falavam do Cristo vindouro nos sacrifícios. Mas os sacrifícios nunca salvavam ninguém. Então, a Igreja de Jesus é católica. Então, não devemos abrir mão dessa palavra, também não devemos abrir mão da palavra liturgia. Liturgia é uma palavra correta, apropriada e é uma palavra bíblica. Vamos investigar um pouco mais esta palavra para que possamos sair daqui sem aquele repúdio que alguns de nós temos, talvez. Originalmente, na língua grega, a palavra liturgia, ou liturgia, denotava um serviço feito em prol do Estado, do povo. Então, alguém recebia um ofício que ele tinha que servir o Estado, servir a pátria, servir o povo. Um serviço oficial. Mais tarde, também chega a significar qualquer serviço feito para uma outra pessoa. Então, um alfaiate, ele fazia uma roupa para alguém, então se chamava isso de liturgia. Ele estava ministrando, ele estava fazendo um serviço em prol do outro. Então, no grego secular, ele estava fazendo uma liturgia. A palavra significa serviço. Nos 4 séculos antes de Cristo, a palavra também tem um significado religioso, serviço da divindade. Então, também um serviço oficial em prol da divindade se chamava de liturgia. E na Septuaginta, a palavra é mais usada nesse último significado, para se referir ao serviço, não de qualquer divindade, mas se referir ao serviço de Deus. A palavra é muito usada na Bíblia, no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento. É usada, só liturgia, é usada 47 vezes. Significa serviço ou ministério. Então, por exemplo, em Números 7 e 5, onde diz, tem microfone, pode ler. Números 7, 5. Recebe-os deles para ser utilizados no serviço da tenda da revelação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. 2 vezes vocês podem ver a palavra serviço na tradução grega do Antigo Testamento, a palavra é liturgia. Liturgia. Também tem o verbo leitorgeo, que é ministrar, usado mais ou menos 100 vezes no Antigo Testamento. E também tem a palavra liturgos, que é liturgo, aquele que está ministrando. E é usado mais ou menos 14 vezes, significa ministro ou o servo. Então, qual é o papel de um liturgo no Antigo Testamento? A palavra liturgo é conhecida? Liturgo, em nossos dias, é usado para se referir à pessoa que está à frente do trabalho, que está dirigindo o culto. É o liturgo. É uma palavra usada muitas vezes pelas pessoas que gostam daquela pompa. Então, você será o liturgo do culto. Eles gostam de usar palavras desse tipo. Como? É dirigente, Pronto. Mas a palavra, na base, é uma palavra bem simples. Significa servo. Aquele que recebeu uma tarefa para cumprir, para servir, para ministrar. Não é uma palavra tão grandiosa, não.
Qual é o papel no Antigo Testamento da pessoa que está ministrando, e eu estou falando agora do culto solene, no culto de Deus? Ele tem que se aproximar de Deus em nome do povo. Porque o povo não tem acesso a Deus. O povo tinha muitas barreiras entre eles e Deus, não é? Tinha o véu, tinha o santo lugar que o povo não podia entrar, tinha os sacerdotes com espadas protegendo, tinha o altar e a pia que era para purificação cerimonial. Então tinha um bocado de coisa que eles tinham que passar e só podiam chegar até um certo ponto, e depois disso eles não podiam se aproximar mais da presença de Deus representada na glória dele que estava pairando sobre a arca no Santíssimo Lugar. Eles não podiam se aproximar. Então, o que acontecia? Os sacerdotes, em nome do povo, pegavam suas ofertas e levavam diante do Senhor. E entravam no santo lugar onde o povo não podia entrar com sangue. E uma vez por ano chegavam até a entrar no Santíssimo Lugar com muito sangue para aspergir no propiciatório, na tampa da arca, para fugir logo. Mas então, eles, em nome do povo, entravam na presença de Deus. E, em nome de Deus, eles saíam para falar com o povo, para dar a bênção de Deus sobre o povo. E para também ler a lei ao povo. E também para instruir o povo na lei. Então, tinha um encontro, Deus e o seu povo, com os sacerdotes mediando, ou intermediando, tanto faz, este encontro. E para intermediar esse encontro, o sacerdote fazia uso de sangue e de cerimônias, e de vestes e muita coisa. Tudo ditado por Deus, exatamente. Agora, a palavra liturgia no Novo Testamento. A palavra acontece 6 vezes nesta forma. Também tem algumas outras vezes que acontece como verbo e tal. Mas como liturgia em si, é 6 vezes. Tem o significado mais veto-testamentário, lá em Lucas 1, 23, onde diz... E, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Quem voltou para casa? Zacarias, sacerdote, cumpriu sua liturgia. Ele que foi escolhido, você se lembra? Ele estava na escala, porque eles iam passar um certo tempo servindo no templo e depois voltavam para suas casas, porque tinha muitos sacerdotes, não tinha trabalho suficiente para todos eles trabalharem ao mesmo tempo. Então, terminados os dias da sua liturgia, a palavra grega, liturgia, serviço a Deus. Aí também tem, em Romanos 13, verso 6, com um significado mais original da palavra, no grego secular, serviço a uma autoridade em prol do povo. Isso é bem interessante. Romanos 13, verso 6. Leia, por favor. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Bom, eu poderia falar 1 hora ou mais somente sobre esse texto aqui, mas é bom nós que somos evangélicos entendermos que qualquer governo, lembre-se que naquela época o governo não era tão legal e tão simpático à igreja, mas neste lugar e em outros lugares a Bíblia nos ensina que devemos tratar o governo como ministro de Deus. Deus aprove a Deus de nos governar por meio deles, mesmo quando eles são sanguinários e cruéis e perseguem a gente, mesmo assim são autoridades. Veja Davi, quando ele tinha uma oportunidade de matar Saul, ele fez o quê? Ele não matou, ele disse o quê? Eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Ele tinha um respeito muito desenvolvido pela autoridade que Deus coloca no ofício de governo. Mesmo quando este governante estava querendo matar ele, Davi disse, não, eu não vou me levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Muito importante isso.
quando nós excedemos o limite de velocidade, quando nós quebramos várias leis, nós estamos não somente desrespeitando ao governo civil, mas nós estamos pecando contra Deus. Porque eles são ministros de Deus, mesmo quando eles não são crentes. E mesmo quando eles nem reconhecem que eles devem prestar contas a Deus. Isso não importa. Eles são ministros de Deus. Como Jesus falou, o nosso Senhor Jesus Cristo falou a Pilatos, você não teria nenhuma autoridade se não tivesse sido dada a você. Não é verdade? Então Pilatos não reconhecia, mas Jesus disse mesmo assim, é verdade. Então, aqui, a Bíblia diz que o governo civil são liturgos de Deus. Mas isso no sentido mais de, como eu já falei no início, aquele uso na língua grega de alguém que recebe um ofício, uma tarefa para servir o Estado, servir o povo debaixo da autoridade do Estado. Nesse caso, Paulo está mostrando isso, que eles têm um ofício da mais alta autoridade que existe, que é Deus. Também tem, lá em Filipenses 2, 25, um uso da palavra no sentido mais comum, que se refere a um serviço qualquer feito em prol do outro. Filipenses 2, 25. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para socorrer nas minhas necessidades. Qual é a palavra que tem a ver com liturgia neste texto? Socorrer. Ministrar. Literalmente, Paulo está dizendo para ser meu liturgo, para ser o meu ministro, para ser a pessoa que está ministrando as minhas necessidades. Isso é a palavra no grego. Então, de uma certa forma, isso é o uso mais comum no mundo de cultura grega, alguém que faz serviço em prol do outro. Mas não devemos nos esquecer que para alguém que é filho de Deus, o menor ato de serviço ao outro é um ato de culto e adoração a Deus. Por isso Jesus diz, eu estava preso, você me visitou, eu estava com fome, você me deu comida. Aí quando, Senhor? Quando você fez ao menor desses, você fez a mim, não é? Então assim, não podemos separar para os crentes, serviço ao outro sempre também é um ato de adoração a Deus. Mas não no culto solene, isso não no contexto do culto solene. E, finalmente, nós temos no Novo Testamento pelo menos um uso da palavra para significar o culto propriamente dito, o culto solene. Em Atos 13, verso 2... Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. A igreja em Antioquia estava cultuando ao Senhor, e o verbo aqui usado é liturgeio, eles estavam liturgiando, se eu posso fazer uma nova palavra, eles estavam ministrando, servindo a Deus, e a palavra é a palavra liturgeio, que é ligado com o substantivo em grego, liturgia. Ok. Agora, a palavra liturgia no Novo Testamento, então. No Antigo Testamento é especialmente ligado com o trabalho dos sacerdotes, porque aquele uso de culto solene. Né? Isaías 61, verso 5, que diz... Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aqui, no hebraico, nós temos um paralelismo, que é uma forma bem hebraica de se fazer poesia. Então, o segundo membro da poesia é uma repetição, é uma coisa paralela ao primeiro membro. Então, aqui,
vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Então, sacerdotes, ministros, Senhor, Deus. São coisas que são consideradas iguais pela forma que foi construída a poesia ou a linguagem. E a palavra ministro aqui é a palavra liturgo, ou liturgo em português. Liturgos em grego. Então, já entendemos isso, porque muitos usos desta palavra e palavras relacionadas a ela no Antigo Testamento para se referir ao culto solene, com certeza tem a ver com o trabalho especialmente do sacerdote, que é aquele que está intermediando este diálogo pactual no culto solene. No Novo Testamento, Paulo pega esta mesma linguagem para se referir a si mesmo. Interessante. Por causa de muitos erros de interpretação da Bíblia e por causa de falta de entendimento sobre a unidade da Escritura, nós temos perdido muitas ligações ricas entre Antigo e Novo Testamento. Isso é uma tristeza, porque quando nós não temos um bom conhecimento do Antigo, nós não vamos entender bem o Novo Testamento. Quando você estuda o Antigo profundamente, não apenas folheando e olhando para buscar promessas de prosperidade, mas lendo mesmo, com humildade e buscando entender a palavra de Deus, e buscando enxergar Cristo nas páginas do Antigo Testamento, porque Cristo falou várias vezes que a lei, os profetas e os escritos falam sobre mim. Então nós podemos ler o Antigo Testamento para encontrar Cristo nessas páginas. E Jesus falou aos escribas e sacerdotes, fariseus, vocês leiam o Antigo Testamento buscando a vida eterna, mas vocês não enxergam nada, vocês não entendem nada, porque vocês não sabem que o Antigo Testamento fala sobre mim. Então, infelizmente, muitos hoje em dia estão fazendo a mesma coisa, buscando promessas de riqueza, buscando qualquer coisa no Antigo Testamento, mas não procurando Cristo. E nunca, então, vão entender o Antigo Testamento, nem achar vida nele. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que quase toda palavra que sai da boca dos apóstolos e até do próprio Senhor Jesus Cristo, ou é uma citação direta do Antigo Testamento, ou é uma citação indireta do Antigo Testamento. Isso deve nos fazer parar para pensar e refletir. Então, Paulo, mais uma vez aqui, está fazendo ligações com o Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, Romanos 15, verso 16. Romanos 15,16. Para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta, santificada pelo Espírito Santo. Ok, vamos prestar atenção aqui, porque a palavra ministro, qual é a palavra? Oh, já está escrevendo tudo aí, né? Então a palavra é liturgos, que nós já conhecemos, já nós encontramos essa palavra. Liturgo, aquele que serve, aquele que tem um papel para oficial no culto solene. E a palavra ministrando, uma palavra bem interessante, é hierurgunta, que é uma palavra que vocês que estudam grego, é ligado com a palavra para sacerdote, hieros. Então, este verbo aqui significa servindo como sacerdote. Imagine, o grande apóstolo Paulo diz que ele é um liturgo que está servindo como sacerdote. Não parece meio católico romano isso? Assim, um pastor da igreja de Jesus dizendo, eu estou servindo como liturgo, servindo como sacerdote. Aí, hoje em dia, eu sei que o Dr. Manuel, ouvindo um pastor falando assim, ele vai ficar meio pé atrás. Mas aqui Paulo está falando assim. Por que ele está falando isso? Bom, vamos ver o contexto. Importante o contexto. Ele é ministro de Cristo, liturgos, sacerdotizando. Ok, eu estou inventando muita palavra hoje à noite, mas em grego é assim, é um verbo. Ele está servindo como sacerdote em quê? No Evangelho, não na lei. Isso é importante. Paulo não está dizendo, rapaz, domingo passado foi a Páscoa, foi tão linda porque eu matei um animal no culto e nós fizemos a
Páscoa com pães asmos e tal. Foi uma coisa linda e Barnabé e Marcos entraram com uma arca falsa feita de papelão e tinta falsa de dourada. E foi uma coisa tão linda, e o gelo seco e tudo, e o grupo de louvor. Não é isso. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o seu serviço no Evangelho, não na lei. Vamos escrever as coisas aqui. To evangelion tu theou, o Evangelho de Deus. Isso é importante. Então, aquilo que ele está liturgiando como liturgos, liturgo, aquilo que ele está servindo como sacerdote não é uma oferta cruenta, uma oferta banhada em sangue, ensanguentada, sanguinolenta. Essas palavras existem? Ok. Não é esse tipo de sacrifício. Qual é o sacrifício que ele está oferecendo a Deus aqui? Qual é? Como? Leia o texto. Quando você quer estudar a Bíblia, diga aquilo que está no texto. Se não tem no texto, não fale nada. O que está no texto? Qual é o sacrifício? O que ele está apresentando a Deus como sacrifício? Os gentios. Ele está colocando os gentios no altar e cortando garganta. Deus, mais um gentio aqui. Sangue. Imagine missões dessa forma. Eu acho que Paulo não teria tido muito sucesso. Não é sacrifício tipo debaixo da lei. Mas aqui tem um liturgo que ele está... Paulo, ele conhecia muito mais do que todos nós juntos o Antigo Testamento. E ele conhecia Isaías 61, verso 6. Ele sabia que os sacerdotes eram, como dizer em português, liturgos. Eles eram pessoas que tinham um serviço oficial no culto solene para trazer ou levar as ofertas do povo diante de Deus. E ele entende que ele no seu ofício, ele continua neste ofício. Ele é um sacerdote. Ele é liturgo. Ele que traz o povo diante de Deus. Mas como? Por meio de incenso e cerimônias e coisas assim, e arcas e sacrifícios cruentos. Não. No Evangelho, na graça de Cristo. E a oferta que ele traz, ele diz, Deus, aqui vem mais um convertido que chegou para adorar a Ti. Para estar em Tua presença. São os gentios. Santificados não por aquela pia lá e aqueles holocaustos para perdoar pecados, mas santificados no sangue de Cristo e pela obra do Espírito Santo. Está vendo como Paulo usa a linguagem do Antigo Testamento, só que tira todas as sombras e os tipos e coloca a realidade, que é Cristo e seu Espírito. Está vendo aí? Ele não repudia o Antigo Testamento, como muitos evangélicos fazem hoje. Mas ele vê que Cristo preenche e cumpre todo o Antigo Testamento. Agora, voltando, eu estou pulando Novo, Antigo, espero que vocês estejam me acompanhando aqui, tá? Vamos voltar para o Antigo, antes de Mateus. Liturgia no Antigo, mesmo sendo uma liturgia de sombras, debaixo da lei, o povo ansiava para experimentar este encontro entre Deus e seu povo. O povo nem chegava perto a ter aquilo que nós temos hoje. Nem chegava perto. Mas tendo algumas coisinhas da riqueza que nós temos, eles ficavam tão animados em cultuar com Deus. Nós, às vezes, somos tão... desculpe a palavra, mas eu vou dizer burros mesmo, que nós pensamos que, rapaz, teria sido tão bom viver naquela época e ver o templo e os sacerdotes, que coisa
coisa maravilhosa, teria sido muito legal. De jeito nenhum. Eles eram pobres comparados conosco. Mas mesmo sendo pobres comparados conosco, veja o anseio deste povo para estar no culto solene, para terem um encontro com Deus. Leia Salmo 42, 1, 2 e 4. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus. Dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Esse salmista está ficando animado porque ele pode chegar longe da presença de Deus lá em Jerusalém. Tem um véu que diz fique fora. Tem dentro a glória que vai matar qualquer pessoa que queria entrar pelo véu. Tem os sacerdotes dizendo fique fora do santo lugar. Tem todos os sacrifícios sangrentos dizendo você é pecador, você não pode estar na presença de um Deus santo. E tem tudo dizendo fique longe, fique longe, fique longe. E é que ele está dizendo, rapaz, que bom estar perto de Deus. Mesmo sabendo que ele nem chega muito perto. Ele de longe. E a esposa dele pior ainda, porque a esposa fica mais longe ainda. Aí fica, rapaz, tal, vendo um sacerdote lá longe, que passa um tempo lá dentro e todo o povo esperando e orando. Tal. Depois ele saía, aí ele dava a bênção. Rapaz, Deus levantou seu rosto sobre nós. Aí eles voltavam para casa, eles 3 vezes por ano tinham isso, 3 vezes por ano. No mínimo, é? Mas não como nós que temos um encontro com Deus semanalmente. Mas mesmo sendo uma coisa tão pobre comparada com aquilo que nós temos, ele ficava ansiando mesmo. 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se o povo de Deus tinha tanto anseio no Antigo Testamento, nas sombras, e nós temos a realidade, por quê? Por quê? Nós não temos muito mais ansiedade para estarmos no culto solene? Por que nós não ficamos desfalecendo para estar na presença do Deus vivo? Por que não? Porque o crente hoje fica na cama, dormindo tarde, fica fazendo outra coisa, chega à igreja quando quiser, depois não vem mais, depois volta. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque na grande maioria dos nossos cultos não tem encontro com Deus. E por isso é uma coisa que pode ser esquecida. Não muda muita coisa. Eu falei com um pastor recentemente que conheceu as doutrinas da graça e também conheceu o ensino bíblico sobre culto. Ele me falou uma coisa que me deixou chocado, muito chocado. Que ele vinha de um ambiente onde pessoas pensam que a presença de Deus é aquele fogo em movimento. Aí ele falou o seguinte, ele disse, quando nós conhecemos a fé verdadeira, nós chegamos a ter uma profunda reverência no culto. Porque pela primeira vez em nossa vida como igreja, nós sentimos a presença de Deus. Deus estava presente com sua palavra. E o povo sentiu sua presença e ficou reverente. Antes era um encontro dos irmãos. Aí, fulano, fale alguma coisa. Fulana, tem alguma coisa. Apresente seu testemunho, apresente seu cântico e tal. Era uma coisa entre homens falando sobre Deus. Mas eu fiquei muito impressionado com essas palavras daquele pastor. Eu lamento que em poucos cultos nos nossos dias está
acontecendo um encontro entre Deus e o seu povo. Quando tem um encontro entre Deus e o seu povo, isso vai produzir uma profunda reverência na presença de Deus. Tem reverência. E onde tem bagunça e barulho e irreverência, e pessoas buscando divertimento e coisa assim, não tem a presença de Deus. Não tem. Eu penso nos sacerdotes de Baal pulando e gritando e se cortando. E eu penso no povo de Israel, quando eles rejeitaram o Deus verdadeiro, fizeram ídolos, o bezerro de ouro, e se levantavam para dançar e brincar. Isto é, infelizmente, a grande maioria do culto evangélico em nossos dias. São pastor, uma pergunta. Essa reverência que vem no nosso coração, eu sei que há falta nas igrejas hoje da palavra de Cristo na pregação, de alimento nas igrejas, até historicamente reformadas, devido à reforma. Tem problemas. Eu sei que tem, não vou entrar nessa questão. Mas a reverência que o senhor fala é a reverência de um temor, de ficar com medo, mas a reverência que ele fala ali é a alegria. Como a gente pode dividir esses dois sentimentos? O temor cristão não é medo, mas é temor. Eu ouvi um pastor falar uma vez da reverência, do santo temor que o cristão tem diante da presença do Senhor. E ele usou um exemplo de um homem que estava trabalhando lá em cima de um prédio muito alto, numa... Como se chama aquelas coisas? Andaime, obrigado. Andaime. Aí, de repente, um vento e tal, ele caiu e pegou alguma coisa e caiu de novo e quase chegou lá embaixo, sabe? Ele quase morreu. Aí se segurou e conseguiu finalmente descer aos poucos e chegou tudo trêmulo no chão. Aí ele disse, aquele pastor usou esse exemplo, dizendo, este homem está cheio de duas coisas. Em primeiro lugar, tremor e temor por causa daquilo que poderia ter acontecido. Ele entende que ele quase morreu. Então, está tomado por uma emoção muito forte. Eu vejo que por pouco eu teria morrido. E também profunda gratidão. Oh, Senhor, obrigado por tua salvação. Então, assim nós estamos diante da presença do Senhor. Nós, vendo a visão da sua glória, como Isaías, nós caímos no chão. Deus, santo, 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 ai de mim. E eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo em meio de um povo de lábios impuros. Então, a visão da glória do Senhor deixa a gente sentido assim, tão pouco, tão pequeno, e pensando, meu irmão, se Deus me julgar conforme sua santidade, eu estou morto, não tenho esperança. Então tem este temor, e ao mesmo tempo profunda alegria, profunda gratidão. Esse santo Deus matou seu filho em meu lugar e me recebeu de tal forma que eu estou coberto com a inocência e justiça de Cristo, e Ele nunca vai abrir mão de mim. Aí, essas duas emoções nós sentimos quando nós estamos na presença do Senhor. Infelizmente, a falta de reverência é o problema com a falta de homens de Deus nos púlpitos. É a culpa dos pregadores que estão falando sem autoridade. Vocês viram quando Jesus pregou, o povo, que isso? Ele ensina como alguém que tem autoridade. E não como os escribas que falavam blá, 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 pensamento eu, pensamento aquilo, só coisa humana. E hoje nos púlpitos tem muita blá, blá, blá. É melhor a gente ficar em casa do que ouvir essas bobagens que saem da boca dos chamados pregadores dos nossos dias. Poucas pessoas que se levantam depois de dias e dias e dias de estudo na palavra para dizer, assim diz o Senhor aqui,
na palavra, porque eu estudei no grego, no hebraico, eu orei, eu meditei, eu passei horas e horas lutando com esse texto, rogando ao Espírito Santo ajuda para me iluminar. E agora eu tenho certeza daquilo que eu estou dizendo é a própria palavra do Senhor. E aponto para Cristo. Muito difícil em nossos dias ter isto. E, portanto, onde não tem a voz de Deus falando, o povo não tem reverência. Não sente reverência. E quando tem isso, o pastor fracassado e infiel, que em vez de estudar a palavra está fazendo um doutorado em psicologia, ou está fazendo isso, ou fazendo aquilo, ensinando, montando uma empresa para ficar mais rico, ou fazendo assim, cantando para fazer CD, para ganhar mais dinheiro e ser mais famoso, em vez de fazer seu papel. Quando não tem reverência, se ele quer reverência, porque muita igreja nem se importa com reverência, mas se é uma igreja que quer um pouco de reverência, aí ele vai tentar impor essa reverência de uma forma humana. Ele vai entrar com vestimenta, tal, aí faz uma procissão para dentro do culto e tal. E todo mundo vai ficar, rapaz, que coisa. Mas vai ser uma reverência diante da glória humana e não da glória de Cristo. E Deus tenha misericórdia da igreja dos nossos dias. O culto à liturgia, voltando para o Novo Testamento. Tem que me acompanhar aqui, estamos pulando. O culto à liturgia no Novo Testamento foi radicalmente transformado pela vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. Ok? E para enfatizar isso, eu quero abrir em Hebreus. Capítulo 12, verso 18 até 24. Agora, leia, por favor, esses versículos. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Pode parar por um momento? Ele está descrevendo o quê? Monte Sinai, Deus reestabelecendo sua aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. E foi uma coisa impressionante. Muito impressionante, que Moisés ficou tremendo, aterrorizado. Isso é impressionante, isso é emocionante? É. Mas agora o apóstolo vai dizer, mas tem algo mais impressionante ainda. Continue. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ok. Qual é o contexto de Hebreus? O contexto é o seguinte, que novos crentes que estão seguindo a Cristo, eles estão apanhando. No início, os romanos pensavam, bom, aqueles judeus, eles têm algumas sinagogas que são um pouco diferentes, mas os cristãos foram vistos como judeus de uma outra seita. Tinha os fariseus, os saduceus e tal, e também tem os cristãos, assim, mas era, para os romanos, tudo farinha do mesmo saco. No início. Ok, não esquece que a grande massa da igreja primitiva era judia. E Tiago, quando ele fala sobre a reunião da igreja, ele diz quando alguém entra em sua sinagoga, lá no capítulo 2 de Tiago. A palavra em grego é sinagoga, porque é o lugar de se reunir, do povo de Deus. Muitos ainda circuncisavam seus filhos no início, porque estavam ainda naquela transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Paulo foi para o templo para orar. Então, estamos passando do Antigo para o Novo. Tem algumas transições. E não foi claro no início que realmente tinha uma separação entre judeu
e crente. Mas logo ficou claro. Veja que Paulo sempre começa na sinagoga, mas no certo momento ele diz, bom, agora basta, porque daqui em diante eu vou para os gentios, porque não tem mais jeito de trabalhar com vocês. Mas no início tentou chamar o povo de Deus da antiga aliança a Cristo. Então, quando Roma percebeu que os judeus estavam perseguindo os cristãos e que era de fato uma outra religião, aí entrou em vigor a lei romana, que a lei romana não permitia esse tipo de religião, os cristãos que só reconheciam o senhorio de Cristo. Todo romano, todo cidadão do império tinha que participar na religião civil, que incluía fazer sacrifícios ao imperador. E os judeus receberam uma exceção. Eles receberam uma licença para não participar, porque os judeus eram tão bravos que eles teriam todos morrido antes de fazer tal coisa. Então, os romanos, bem pragmáticos, disseram, bom, vamos, deixe os judeus, tá bom, vocês não precisam fazer. Mas todo o resto do império fazia. Quando os cristãos não eram mais vistos como judeus, então, nesse caso, não tem aquela cláusula que deixe uma abertura para vocês não fazer. Vocês têm que fazer culto também ao imperador. Quase ninguém cria. Era como se fosse uma cerimônia formal do Estado, um ato político. Mas quando alguém não queria fazer, foi visto como antipatriota, contra a pátria, contra o imperador. Então, o que acontece? Resumindo a história, os romanos começam a exigir dos crentes, os crentes dizem, não, só tem um Senhor que é Cristo, eu não vou dobrar o joelho ao imperador como divindade, eu vou respeitar como governador, mas só. Aí os romanos dizem, então, você não quer sacrificar o imperador, eu vou prender você, castigar, chicotear e até matar às vezes. Não, Ave César é só, oi César, assim, não tem problema com isso, é só uma saudação. Tá? Mas não podiam dar sacrifícios no culto civil. Então, o que acontece? Começa a apanhar a igreja. E alguns jovens cristãos, novos cristãos, pensam, rapaz, isso é meio difícil e tal, eu vou perder talvez meu emprego, vou perder isso, vou sofrer, vou apanhar. E antes, quando eles pensavam que a gente era judeu, a gente não tinha esse problema. Então, eu vou voltar para a sinagoga, eu vou só ficar aqui, assim, coberto com a religião judaica, mas no meu coração talvez eu possa ainda, assim, não, Jesus é Messias e tal, mas eu vou ser um cristão messiânico, né? Eu vou ficar dentro da sinagoga para ter a proteção. Aí o apóstolo aqui da carta aos Hebreus, ele diz, tarde demais para isso, não pode mais, porque voltando para a sinagoga, você está abrindo mão daquela explosão de novidade que Jesus trouxe para a aliança. Porque Jesus cumpriu tudo isso e não tem volta. É como borboleta que quer voltar para casulo. É possível isso? Não é possível. É como... Bom, eu posso usar outros exemplos, mas vocês já entendem. É impossível, porque quando eu estava no casulo, realmente era a coisa real, não tem problema. Mas uma vez fora, não tem volta. Porque a gloriosa realidade apareceu. Então, isto é o argumento do apóstolo aqui nesse livro. Então, ele continua nos versos 25 até 29. Alguém pode ler? Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, significa a remoção de coisas abaláveis,
como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, tem que ler e reler e meditar e orar para entender o que o apóstolo está dizendo. Mas está dizendo o seguinte, que no horizontal aqui, tinha uma montanha aqui na terra. E a terra tremia, tinha terremoto, tinha relâmpago, tinha trombeta, tinha barulho. E todo mundo ficava tremendo. E quem não obedecia ou ouvia aquela voz, que também os judeus entendiam que esta aliança foi entregue por meio de anjos, porque no entendimento deles foi entregue a Moisés, de Deus a Moisés por intermediação de anjos. Mas tem alguns anjos, tem barulho, tem terremoto, tem relâmpagos, tem Deus que é um fogo consumidor, que se alguém se aproximar demais da montanha vai morrer. Aí tudo isto é a antiga aliança. E quem não obedecia, quem não seguia esta aliança, obedecendo à voz de Deus, seria morto. Só precisava de 2 ou 3 testemunhos dizendo, ele quebrou a lei, apedrejado, morto. E agora o apóstolo diz, bom, mas isso era café pequeno comparado com aquilo que está acontecendo agora. Porque agora, não de uma montanha aqui na terra, mas lá do céu, Deus fala a nova aliança. E não com sangue de animais, mas o sangue de Cristo. E não com alguns anjos por aí, mas com miríades de anjos. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus na nova aliança, estamos diante do trono celestial, onde tem os querubins, onde tem bilhões e bilhões de anjos. E eles estão vendo o nosso culto. E se naquela época a terra tremeu um pouco e todo mundo ficava com medo, na nova aliança, Deus vai sacudir a terra. Ele vai sacudir a terra de tal forma que tudo que não está unido e ligado com Cristo vai cair fora. E só vai ficar a igreja de Cristo. Então, se naquela época Moisés, sentindo a terra tremer, ele disse, rapaz, eu estou apavorado. Imagine quando Deus pegar o globo, a terra, o planeta e fazer isto. E vai cair fora todo aquele que não está em Cristo Jesus. E o apóstolo está dizendo, e sabendo disto, diante dessas verdades, não é um grupinho de alguns nomes lá no deserto, mas é a igreja dos primogênitos, as almas das pessoas que foram... como é aqui? Pronto. Você vai trocar isto por aquilo? Você vai trocar a borboleta pelo casulo rompido e jogado lá no chão, vazio? Você é louco? É isso que ele está dizendo. Não tem como voltar, porque tinha antes de Jesus, tinha vida lá. Antes do casulo romper, tinha vida lá, tudo bem. Mas uma vez rompido, não presta mais. É isso que ele está dizendo. Então não tem como voltar para o judaísmo para se proteger das perseguições, porque voltando para o judaísmo, você volta para o inferno, para a morte. Ok, uma vez... no passado tinha vida, tinha como abrigar pessoas da ira de Deus. Agora não serve mais. Isto é o argumento do apóstolo. Agora, estamos falando sobre Deus, um fogo consumidor, sobre um culto pactual. E isso nos lembra de Salmo 50, que eu não vou ler agora, porque já lemos na última aula. Eu vou rapidamente aqui, porque temos só 6 minutos. E temos mais 30% da aula ainda para percorrer. Salmo 50, só para resumir, que Deus, neste salmo, que é um salmo que está falando sobre o culto pactual. E Deus vem reclamar com o seu povo, porque o povo está fazendo tudo certinho.
mas sem coração. Está fazendo todos os sacrifícios, tal, está fazendo tal e não sei o quê. Mas Deus está dizendo, você chega como se fosse fazendo um favor para mim quando você mata um cordeiro. Como se eu tivesse fome. Como se eu bebesse sangue de touros. Como se eu estivesse dependendo de vocês. Vocês vêm fazendo tudo certinho, mas com um coração arrogante, cheio de pecado, não arrependido. E por isso ele diz, oferece por sacrifício ações de graças e paga os seus votos, invoca-me. Ele quer um povo não fazendo tudo certinho apenas, mas ele quer um povo que de coração chega, entendendo sua necessidade do perdão e da misericórdia de Deus. Eu lembro vocês deste salmo, porque este salmo está bem ligado com Hebreus, que a gente acabou de ler, Hebreus capítulo 10. O contexto é um culto pactual, onde Deus é chamado de um fogo consumidor. Está vendo aí no verso 3. Então, o culto pactual é muito mais do que apenas fazer as coisas certas. É fazer as coisas certas de coração. E eu não vou ler tudo isso também, porque não temos tempo, infelizmente. Alguém fez o relógio andar mais rápido hoje. Isaías 1, 10 até 16, Deus aqui faz uma lista de todas as coisas certinhas que o seu povo está fazendo e diz que eu estou enjoado é a palavra certa, né? Enojado, estou com nojo do seu culto. Não aguento. Por quê? Porque eles estavam fazendo coisa errada? Não, tudo certinho. Mas a vida deles continuava cheio de pecado. Eu digo essas coisas porque o culto aceitável não é suficiente termos um culto estritamente correto conforme as ordenanças de Deus. É necessário, sim, ter isto, mas ainda mais é necessário um culto correto sendo humildemente prestado a Deus de coração. O que está acontecendo no culto neotestamentário é igual àquilo que acontecia no culto veterotestamentário. Deus está se encontrando com o seu povo e Deus requer a mesma atitude e a mesma disposição e postura do seu povo no novo quanto ele esperava do seu povo no antigo. As cerimônias mudaram, caíram fora, mas a atitude básica Deus continua exigindo. A diferença é que no Novo Testamento as sombras desapareceram diante da luz brilhante de Cristo. Então, temos que fazer como se chama? Fazer reboot, rebootar, como você faz com o computador. Reiniciar, desculpa. Anglicismo. Temos que refazer nossa cabeça. Porque a Bíblia ensina que o Antigo Testamento organicamente explode no novo. E alguns professores e pastores no passado erroneamente nos ensinaram que tem entre o Antigo e o Novo Testamento um abismo. Que Antigo nós jogamos fora e novo é agora a nova realidade. E o Antigo está tudo ultrapassado. Isso é uma heresia antiga. Mas infelizmente isso infeta quase toda a igreja evangélica dos nossos dias. Mas, biblicamente, é como a ligação entre casulo e borboleta. Um se desenvolve e se torna no outro. Então, por isso, Paulo, em Gálatas 3, ele diz que a lei foi nosso aio para nos levar até Cristo. Tem um movimento orgânico da lei para o Evangelho, das cerimônias para Cristo. E mesmo se as coisas externas estejam mudando, os princípios e as atitudes e o relacionamento entre Deus e o seu povo não muda. Por isso, o povo de Deus não é jogado fora em Mateus capítulo 1, ou em Atos capítulo 1, jogar fora Israel, entra a igreja, para depois, no final dos tempos, jogar fora a igreja aqui, botar Israel aqui, a igreja lá em cima, flutuando a igreja, e Israel lá embaixo. Não tem nada disso.
O que a Bíblia ensina é que, como Romanos 11 diz, que uma árvore, que o tronco desta árvore são os patriarcas, esta oliveira é uma única oliveira que representa o povo de Deus, e nesta oliveira são quebrados os galhos dos judeus descrentes e são enxertados os gentios, que somos nós. Nós fazemos parte da mesma árvore, do mesmo povo. Uma só igreja, um só povo. Então, para nós também, nós podemos aprender muito do Antigo Testamento sobre o caráter do nosso encontro com Deus. Em Cristo, este encontro com Deus é muito mais glorioso, mas continua sendo um diálogo pactual. O pacto é estabelecido unilateralmente. Você se lembra de Gênesis 15, Deus mandou Abraão cortar os animais. Naquela época, fazer um pacto, você andava junto com o seu companheiro, os dois que faziam o pacto, vocês passavam pelos animais, e esses animais cortados significava, se eu quebrar a minha palavra, que seja feito comigo, que eu seja cortado em dois. Quantas pessoas passaram entre esses animais que Abraão cortou e colocou lá? Quem passou? Só Deus. Não tinha aquela tocha e aquela caldeirão, assim, fogo e fumaça que passou entre os animais, foi só Deus. Abraão ficou fora. Por quê? Porque Deus estava dizendo o seguinte: eu estabeleço minha aliança, se eu quebrar, que seja feito comigo, como esses animais morreram. Se você quebrar, que seja feito comigo também. Está vendo aí? Quando nós pecamos contra Deus, sendo infiéis a Ele e não cumprindo aquilo que Ele exige de nós, eu sou santo e vós também sede santos, nós não cumprimos, nós não temos condições de cumprir a aliança. Então, Deus na cruz morreu em nosso lugar. Ele que foi esmagado por causa do nosso pecado. Então, é uma coisa linda que Deus assume a responsabilidade de que nós não temos condições de assumir. Então, a aliança é estabelecida unilateralmente, de um lado só. Deus estabelece. É uma coisa soberana, é uma coisa que é a iniciativa dele. Ele não recebeu uma carta de Abraão, quando ele servia a ídolos do outro lado do rio, que Abraão disse: Deus, eu resolvi me tornar um crente no Deus verdadeiro, por favor, me chame para ir para Canaã. Não, ele estava lá na idolatria, Deus chamou ele. Tudo é graça soberana. Mas o pacto é administrado bilateralmente, dos dois lados. Deus exige obediência, Deus exige resposta. E para vivermos nesta aliança soberanamente estabelecida e iniciada, é necessário uma reação. Deus não diz: não, você está na minha aliança, aí você é como se fosse uma pedra, um pedaço de madeira, você fica lá, e eu vou movendo você para você chegar no céu. Não, Deus quer uma resposta viva de fé, de obediência. Pronto, isso também se manifesta no culto. Deus estabelece o relacionamento com o seu povo soberanamente, unilateralmente. Mas uma vez dentro desse relacionamento, Deus quer um intercâmbio. Ele quer falar e Ele quer a resposta do seu povo. Então nós chegamos no culto do Antigo Testamento e nós vemos que o povo chegava por meio dos sacrifícios, dos holocaustos, da cerimônia de purificação. Eles podiam ficar naquela courtyard, não sei, naquele quadro, mas não podiam entrar no tabernáculo, mais tarde o templo. Só os sacerdotes lá, onde tinha a mesa do pão da presença, o altar do incenso e o candeeiro. Pode ser candeeiro também? Tá. Então, atrás do véu tinha a arca da aliança com o propiciatório e onde o sumo sacerdote ia uma vez por ano. Então veja que os sacerdotes entravam na presença de Deus, eu já falei isso, e da presença de Deus saíam para falar com o povo. Então eles estavam intermediando
este culto pactual. Agora, interessante como o apóstolo fala sobre isto em Hebreus 8:5. Alguém para ler 8:5? Os quais, os sacerdotes, servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. O tabernáculo, mais tarde o templo, era uma figura e sombra das coisas celestiais. Esta arca representava o trono de Deus lá no céu, cercado pelos querubins. Então, aqui nós temos aqui na terra, como se fosse um tipo de ilustração do homem chegando perto da presença do trono do Deus do universo. Mas o trono de Deus não está lá naquele pedacinho de espaço. O trono de Deus está lá no céu. Mas aqui tinha uma ilustração, uma representação da presença dele no meio do seu povo. Foi uma figura e sombra das coisas reais que estão lá no céu. Então, leia verso 6 também, por favor. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Então, Hebreus 8:6. Então tem alguma coisa acontecendo. O casulo rompeu e saiu borboleta, a coisa mais gloriosa, mais real, mais linda. Tem um mediador de um melhor pacto. Ele ministra de uma forma mais excelente. E leia verso 1 e 2 do mesmo capítulo, que fala sobre Jesus. Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Está vendo o que aconteceu? Quando Jesus subiu, ele sentou no trono. Qual é o trono? É a arca real. O trono de Deus. O verdadeiro propiciatório. Lá no céu. Ele chegou lá. E ele é o que? Ministro do santuário. Qual santuário? Lá em Jerusalém? O templo? Lá no deserto, o tabernáculo? Não. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou. Está vendo aqui? É a realidade em Cristo. As sombras já foram. Jesus pega o tabernáculo. Ele coloca assim. Ele coloca vertical. E fica assim. Assim fica, em Cristo. Pense sobre isso. O véu rasgou. E Jesus abriu um novo caminho. Vamos ler esses textos. Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O sumo sacerdote aqui na terra ficava aqui, chegando uma vez naquele santíssimo lugar. Jesus penetrou no real santíssimo lugar lá no céu, em nosso favor, e abriu o caminho para nós. 17 e 18 do mesmo capítulo, ou do capítulo 10. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então, na nova situação, não tem mais altar, não tem mais pia para lavagem cerimonial, não tem mais altar de incenso. Tudo não tem mais sentido, porque tudo está em Cristo já feito. Se tiver sangramento ou derramamento de sangue no culto de hoje, isso é uma blasfêmia de Cristo. Está dizendo que Jesus é um fracasso, que Jesus não presta, que Jesus não fez nada. É voltar para o casulo e tentar entrar. É estupidez. É pecado. E isso acontece em todo canto. Trazer dentro do culto uma arca falsa, doidice, é voltar para o casulo. Cristo abriu. Não precisamos mais dessas doidices, dessas bobagens que diga.
que naquela época não eram bobagens, mas agora são. O casulo, antes da borboleta, não é bobagem, mas depois é uma besteira que pode ser jogado fora. Então, veja verso 19 até 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Podemos falar muito sobre isso, não temos tempo. Vale dizer que ele está falando de termos pactuais, ele fala sobre chegar purificado. No Antigo Testamento precisava fazer cerimônia com pia e purificação cerimonial. Mas em Cristo nós temos a verdadeira purificação no Espírito Santo, no seu sangue. Então nós não precisamos daquelas coisas. Temos Cristo para chegar dentro do Santíssimo Lugar. De fato, ele é o véu. Como é? Lá no verso 20. Chegamos pelo véu que é sua carne. Por quê? Porque o que nos separava, agora nos une. O véu dizia, fique longe. O corpo de Cristo, a carne de Cristo, nós fazemos parte do corpo. Lá em Cristo Jesus nós temos Deus e homem unidos. Então Cristo representa a união entre Deus e o seu povo. Então não é mais um véu que separa, é um véu que é sua carne que nos une. Então, neste contexto de um culto neotestamentário glorioso, ele diz, pare de faltar o culto. Pare de voltar para a sinagoga para evitar a perseguição. Esteja no culto cristão, porque no culto cristão você tem acesso livre ao Santíssimo Lugar, o trono de Deus, a presença de Deus. Aí você se lembra daquelas palavras que ele falou sobre estamos diante da congregação dos primogênitos, dos miríades de anjos. Paulo fala em outro lugar que as mulheres devem mostrar submissão na igreja por causa dos anjos. Nós estamos cultuando, quando tem culto verdadeiro, como se fosse dentro da mesma sala onde também tem o trono do Deus do universo. Estamos diante da presença de Deus. Isso é um culto. Quando o corpo de Cristo está reunido. Então, colocar qualquer coisa de novo para separar Deus do seu povo, colocar qualquer doidice e besteira ultrapassada, é trabalhar contra a obra de Cristo. É ser um anticristo. Se você quer um culto, encontro entre Deus e o seu povo, e você bota um homem, ou vários homens, ou várias pessoas, diante da igreja para chamar a atenção e apresentar alguma coisa, isso é um ato anticristão. Pode ter uma noite de louvor, não tem problema, mas não chame isso de culto. Pode ter 3 noites de louvor. Pode ter pessoas cantando, apresentando seus talentos, glorificando a Deus por isso. Mas não chame isso de culto, porque culto é encontro solene entre Deus e o seu povo. Naquele encontro, nada pode ficar entre Deus e o seu povo. Nada. Nada pode obfuscar a visão da glória de Cristo. Terminando com os versos 26 até 31. Porque, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós,
será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ok, nós temos que encerrar com esse slide aqui. Eu não vou chegar ao fim, infelizmente, porque está ficando bem tarde. Deixe-me dizer o seguinte, que naquele culto que eu descrevi a vocês, que foi algo que realmente aconteceu. Eles botaram um trono falso, dourado, gelo seco, e alguém sentou vestido como Jesus. Isto é algo que volta nem para o Antigo Testamento, mas até volta para uma coisa de menos valor ainda, porque é uma coisa que só vem da imaginação artística do homem. E sobre esse tipo de culto paira e pesa esta expectação terrível de juízo. É voltar para as sombras do Antigo Testamento, e até pior, porque criando sombras que nem existiam naquela época, e é colocar diante da visão da glória de Deus em Cristo, está colocando um teatro fracassado e pobre e vergonhoso do homem. Inimaginável que isso seja feito numa igreja que se diz cristã. E quando alguém interpor qualquer coisa entre o povo de Deus e o Deus da aliança, se alguém tirar Cristo e botar estas doidices que vêm da imaginação do homem, realmente está rejeitando não somente a lei de Moisés, que você morria na hora quando você fazia, mas está, de fato, quebrando a nova aliança, e vai ser julgado ainda mais terrivelmente, porque está pisando o Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança, está ultrajando o Espírito da graça. Eu tenho pena dos liturgos que estão enchendo os cultos da igreja moderna com besteiras que saiam da imaginação do homem. Porque eu lamento o dia quando eles vão encontrar o juiz de toda a terra. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Qualquer pessoa que dirige culto nossos dias, deixe-me encerrar com isso, se ele não tiver a atitude de João Batista, ele não pode ser um liturgo. Você se lembra que João Batista disse? Eu preciso diminuir, ele tem que crescer. Okay? Então, se não tem esta atitude no púlpito, esta pessoa não tem lugar no culto. Deixe-me encerrar aqui. Eu vou falar a próxima aula sobre, se tudo isso é verdade, qual é o papel, então, de um pastor, por exemplo. Se não existe mais intermediação, é Cristo que abre tudo e estamos cultuando no próprio santíssimo lugar. Então, por que nós temos alguém dirigindo o culto? Isso é uma coisa antibíblica? Devemos tirar o ministro, tirar o púlpito e ter um culto direto? Porque esta pergunta se levanta. E nós vamos tratar isso na próxima aula.